Bom, pessoal, fim de papo em São Januário, Bahia 1-0 em cima do Vasco. E o que me deixa muito feliz é saber que o esquadrão começa muito bem, principalmente fora de casa, que a gente sabe que nós tivemos sempre muita dificuldade, tanto em 2024 como ano passado, que fizemos bons campeonatos brasileiros e que não foram melhores justamente pelo nosso desempenho fora de casa. Então, dependemos muito dos nossos jogos na Fonte Nova. E já começar o ano com 2 triunfos seguidos, para mim isso é extraordinário e um bom sinal do que pode vir aí pela frente nessa temporada. Então, claro que é o momento da gente curtir, é o momento de festejar, é o momento de nós torcedores nos alegrar, como eu falei, um grande triunfo contra uma grande equipe, uma equipe que é muito bem treinada e que ano passado encerrou o ano com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Então não é um time bobo, é um time a ser respeitado, tá? Então vamos comemorar, vamos. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que me incomodou muito. Embora eu tenho certeza que o Rogério Ceni, que é um cara muito inteligente, muito concentrado, tenho certeza que ele vai chamar vai chamar a atenção dos atletas durante a semana, no tocante aqui a marcação do Bahia. Porque eu até entendo que nesse jogo, que foi um campo um pouco pesado, chuvoso, escorregadio, muito difícil do Bahia implantar o seu futebol, que é posse de bola, o campo estava escorregadio. E o que acontece? Quando o Bahia fez o gol, o Bahia baixou as linhas. O jogo estava até mais equilibrado, mas o Bahia baixou as linhas, resolveu escolher baixar as linhas. E até então, para mim, tudo bem, é uma escolha, uma opção, mas a marcação que o Bahia exerceu, eu diria, após o gol até meados do segundo tempo, foi uma marcação não muito boa, foi uma marcação muito permissiva, onde permitiu que a equipe do Vasco, no último terço, conseguisse concluir as jogadas. E, para a sorte do Bahia, a ineficiência da equipe do Vasco fez com que eles não fizessem o gol desde o primeiro tempo. Então, não tomamos os gols pela ineficiência do ataque vascaíno. Porque os caras simplesmente chegou o momento do jogo que eles tinham mais ou menos 26 finalizações, né? 4 em direção ao gol, e enquanto o Bahia apenas 6 finalizações, tá? E essa dificuldade do Vasco de acertar o gol, o que me incomodou é que não foi por conta do bom sistema defensivo do Bahia que havia funcionado. Não foi. Não foi por conta da boa marcação do Bahia. Foi mais pela ineficiência do ataque vascaíno. E isso me preocupa. Por que me preocupa? Porque nem sempre vamos encontrar adversários que vão ser tão ineficientes como o ataque do Vasco foi no dia de hoje. Então isso me preocupou muito. E a partir dos meados do segundo tempo, principalmente com as entradas do jogador Eric, né, do Caio Alexandre, do próprio Puga, deu sim uma melhorada. Tanto que a partir daí o Vasco já teve dificuldades de concluir as jogadas. O Vasco continuou com posse de bola, né? O Vasco continuou com a posse de bola, tá bom? Mas essa posse de bola, a partir desse momento que o Bahia melhorou a marcação, foi uma posse de bola estéril. Ou seja, aquela posse de bola que não se traduz em jogadas criadas. E esse era o objetivo do Bahia, quando baixou as linhas. Era dificultar ao máximo, mas o time estava muito espaçoso no campo e deu chances ao Vasco de criar. Mas aí o Rogério Ceni conseguiu compactuar mais a defesa, deu até mais campo ao Vasco, mas o Vasco, a partir do meado do segundo tempo, não conseguiu mais concluir as jogadas ao gol. E aí o Bahia conseguiu garantir os 3 pontos, tá?
Individualmente, eu queria chamar a atenção em respeito ao Kiki, que para mim, dentro das suas limitações, que a gente sabe que ele tem limitações dele, mas dentro de suas limitações fez uma boa partida, taticamente foi muito importante. O Pulga, que ficou no banco, quando entrou, deu uma boa movimentação, lembrou um pouco mais o Pulga que a gente conhece, que é aquele Pulga antes da lesão lá de 2025, né? Lembrou um pouco o Pulga, tá? Então chama a atenção positiva o Pulga. E queria só... Teve outros jogadores que também se destacaram, principalmente o Everton Ribeiro. Cara sensacional, 36 anos de idade, ficou até o último minuto do jogo, sendo combativo, ajudando na marcação, sensacional. O Roman também fez uma belíssima partida, foi uma surpresa para mim ter entrado no lugar do Gilberto, uma surpresa boa, e fez por onde, tem jogado muito bem, e hoje fez uma partida muito boa, ajudou. Jubinha, para além do gol, também fez uma boa partida, certo? Mas eu queria só falar uma observação em relação ao Willian José. Eu sei que o torcedor deve estar agora aí na bronca com ele, achando que ele não foi participativo, mas o jogo de hoje não favoreceu ao Willian José. O Willian José, pessoal, é o tipo do jogador que para ele funcionar, o Bahia tem que propor o jogo. Tem que ser um jogo onde o Bahia proponha, onde o Bahia tenha o controle do jogo. Porque se o Bahia baixar as linhas, quando o Bahia rouba a bola, ele não consegue acompanhar. Ele não tem físico. Ele não tem força para acompanhar as jogadas. Da mesma forma, quando o Bahia joga, eventualmente, né? Que não é a característica do Bahia, mas quando o Bahia eventualmente joga fazendo transição de jogada, né? Quando pega um adversário que fica lá e cá, o Bahia atacando, o adversário atacando, também não favorece a ele. Ele só é favorecido quando o Bahia propõe o jogo. Quando o Bahia tem mais posse de bola, quando o Bahia tem a saída de bola lá de trás e vai construindo a jogada. Mas se não for assim, o Willian José, ele não vai ir bem. Não adianta trabalhar, não adianta crucificar, porque não é o jogo dele. E jogo desse tipo pede mais o jogador com a característica do Everaldo, que tem mais mobilidade, tem mais velocidade, então se encaixa mais nesse jogo, tá? E se eu fosse aqui apontar uma parte negativa, eu diria mais a atuação de Ademir. Para mim, a atuação de Ademir foi muito abaixo. Muito abaixo. Ademir, nesses 2 últimos jogos, Ademir não tem conseguido fazer a transição de jogada. Quando o Bahia rouba a bola e a bola passa por ele, ele não consegue dar seguimento. E Ademir hoje fez mais uma partida para mim abaixo. E se ele não ficar de olho, não der uma melhorada, ele vai acabar perdendo a posição para Kiki, que gosta de jogar pelo lado dele ali, e o Pulga, se repetir o que jogou nesse segundo tempo, vai acabar assumindo a posição pelo lado esquerdo. Então, Ademir que fique de olho, melhore, da mesma forma Jean Lucas. Senhor Jean Lucas, para mim, como um todo, não fez uma boa partida. Repito, após o gol, o Bahia praticamente mudou o jogo. O jogo do Bahia foi um antes do gol, passou a ser outro depois do gol. E esse outro jogo do Bahia depois do gol, Jean Lucas não se encaixou. Jean Lucas foi muito mal, tá? Não fez uma boa partida. Embora eu acho que o pior do jogo para mim ainda foi Ademir, tá? Na minha humilde opinião. Então assim, no aspecto geral, gostei do triunfo, pelo que o triunfo representa, né? Repito, terceiro jogo, 2 jogos fora de casa, dois triunfos consecutivos, ok? 2 triunfos consecutivos, tá? Fora de casa, isso é muito importante, isso é muito legal, já mostra uma grande diferença, tá? Numa situação que era a nossa deficiência, e a gente já começa o campeonato com 2 triunfos, mas eu chamo a atenção para isso, tá? Eu chamo a atenção para a forma com que o Bahia marcou, que não marcou bem. Se fosse o outro time, meu amigo e minha amiga, eu não sei se o Bahia conseguiria segurar o resultado. Então, já é uma hora para o Ceni rever. Então, jogos fora de casa, onde o Bahia tem a possibilidade de fazer um gol, ou tem a possibilidade de um 0 a 0, decidir baixar as linhas, então
é bom rever, que de repente não vai poder mais contar aí com o Jean Lucas. Então, bota o Eric, mantém o Roman, certo? Faz algumas mudanças, tá? Agora, em um momento que você está jogando na Fonte Nova, que você vai assumir o controle do jogo, aí de repente o Jean Lucas já pode se encaixar melhor, tá? Então, enfim, 3 pontos conquistados em São Januário. Agora nós estamos com 7 pontos, esse segundo colocado. Vamos comemorar, vamos usufruir, né, desse triunfo, mas vamos também estar atento naquilo que o time precisa melhorar, tá bom? Forte abraço e bora Bahia!